Boa tarde a todos. 40ª sessão ordinária de 1º de dezembro de 2025. Fase do expediente. Solicito aos senhores vereadores que anotem suas presenças. Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária às 17h45. Expediente. Senhores vereadores, em razão de inclusão de matéria orçamentária na ordem do dia, o expediente ficará reduzido a 30 minutos após a leitura dos papéis, de acordo com o artigo 337 do Regimento Interno. Coloco em votação a ata eletrônica número 42/2025 da 39ª sessão ordinária de 24 de novembro. A ata foi aprovada por 16 votos sim. Torno público ao plenário a correção feita pela mesa diretora no autógrafo número 184/2025, referente ao projeto de lei 252/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a autorização para a aprovação de projetos de desdobro de lotes em desconformidade com a legislação urbanística vigente e da outras providências, no que diz respeito à correção da data da lei citada no artigo 4º. Esta Casa recebeu 13 expedientes vindos do Poder Executivo e 3 expedientes vindos de outras fontes, que constam na pauta eletrônica disponibilizada aos senhores vereadores. Solicito ao segundo e terceiro secretários que façam a leitura das proposituras apresentadas.
Projeto de lei complementar número 8 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 109 da Lei número 2004, de 7 de fevereiro de 2008, e dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos, integrantes dos quadros de pessoal dos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo, das autarquias e das fundações públicas do município de Hortolândia e das outras providências. Projeto de lei complementar número 9 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 7º da Lei Complementar número 136, de 14 de dezembro de 2023, que institui a campanha de incentivo ao licenciamento e transferência de veículos automotores no município de Hortolândia e de outras providências. Projeto de lei número 261, de 2025, de autoria do vereador Sidney Eloy Viana, que dispõe sobre a denominação da Rua 4, Jardim Novo Estrela. Projeto de lei número 262, de 2025, de autoria de Edivaldo Souza Araújo, que institui no âmbito do município de Hortolândia o programa Maria da Penha Vai à Escola e de outras providências. Projeto de lei 263, de 2025, de autoria do vereador Paulo Pereira Filho, que altera o artigo 4º e o inciso 2º do artigo 6º da Lei número 44.545, de 2 de outubro de 2025, que institui o programa de regularização fiscal REFIS 2025 do município de Hortolândia e das outras providências. Projeto de lei número 264, de 2025, de autoria de Edonata Domingues, que institui no calendário oficial do município a Semana da Música Clássica. Projeto de lei 265, de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a transposição de dotação orçamentária e a abertura de decreto adicional suplementar no valor de R$ 1.400.000. Projeto de decreto legislativo de autoria de Reginaldo Roberto Rodrigues da Costa, Aldemir Clemente da Silva, Carlos Rodrigues de Oliveira, Cezinha Brasil e outros, que dispõe sobre título de outorga de cidadão hortolandense a senhora Aparecida Maria dos Santos Pereira. Projeto de decreto legislativo 24 de 2025, de autoria do vereador Reginaldo Roberto Rodrigues da Costa, Aldemir Clemente e outros, que dispõem sobre o outorga de título cidadão hortolandense, a senhora Neurenice Bezerra Apunoceno. Veto número 26, de 2025, de autoria do Poder Executivo, que veto total ao outorga número 172, de 2025, referente ao projeto de lei número 202, de 2025, que dispõe sobre denominação do prolongamento da servidão de passagem da rua Rio Pindaré, no Parque Bela Ville. Veto 27, 2025, de autoria do Poder Executivo, que veto total ao autógrafo número 174, 2025, referente ao projeto de lei número 214, 2025, que dispõe sobre a denominação da via interligação da rodovia Anhanguera ASP 101. Obrigado, secretários. Senhores vereadores, foram apresentadas 111 indicações que serão encaminhadas ao Poder Executivo para providências que entender necessárias ou possíveis. Agora teremos a leitura e discussão de 12 requerimentos. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da ementa dos requerimentos, de autoria do vereador Cícero César Brasil. Requerimento 454, 2025, que solicita informações sobre a situação das tampas de bueiro e dispositivo da drenagem do município. Requerimento 458, 2025, que requer informações sobre a feira noturna no Jardim São Bento. Ambos requerimentos do vereador Cezinha Brasil. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, os requerimentos estão em discussão. Não havendo oradores, vão à votação. Os requerimentos foram aprovados por 15 votos sim. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura da ementa do requerimento de autoria do vereador Carlos Rodrigues de Oliveira. Requerimento número 455, 2025, que requer informações sobre a alteração do trânsito na rua Miguel Jimenez Alves, no Jardim Santa Isabel. Documento do vereador Carlão do Nova Europa. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, o requerimento está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação.
Requerimento aprovado por 17 votos sim. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da ementa dos requerimentos de autoria do vereador Aldemir Clemente da Silva. Requerimento 456 de 2025, que requer informações sobre a quantidade de médicos da especialidade de urologista que atualmente atendem na rede municipal de saúde. Requerimento 457 de 2025, que requer informações referentes às cirurgias de cataratas realizadas na rede municipal de saúde. Ambos requerimentos do vereador Aldemir Clemente. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, os requerimentos estão em discussão. Não havendo oradores, vão à votação. Requerimentos aprovados, 18 votos sim. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura da ementa dos requerimentos de autoria do vereador Paulo Pereira Filho. Requerimento número 459, 2025, que requer informações sobre reparo de pavimentação na rua Casimiro de Abreu, no Jardim Amanda 2. Requerimento número 461, 2025, que requer informações sobre o empreendimento denominado Bela Vida Connect, localizado entre o Ribeirão Jacuba e a linha férrea no Jardim Minda. Requerimento número 464, 2025, que requer constituição de comissão de representação de vereadores para cumprimento de agenda em Brasília. Requerimento número 465, 2025, que requer informações sobre a construção do hospital localizado na rua Padre Manuel de Nóbrega, no Jardim Santa Rita. Ambos documentos do vereador Paulão. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, os requerimentos estão em discussão. Senhor presidente, senhor Jorge, queria pedir a Vossa Excelência para mencionar em conjunto o 464/2025. O documento encontra-se assinado já, vereador. Obrigado, presidente. Às ordens. Senhores vereadores, os requerimentos estão em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Requerimentos aprovados por 18 votos sim. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ementa dos requerimentos de autoria do vereador Edivaldo Souza Araújo. Requerimento número 460/2025, que requer informações sobre pavimentação asfáltica do bairro Chácaras Recreio 2000. Requerimento número 462/2025, que requer informações sobre a reforma do vestiário e banheiros no campo do bairro Chácaras Açaí. Ambos os requerimentos é de autoria do nobre vereador Edivaldo. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, os requerimentos estão em discussão. Com a palavra, presidente. A palavra ao vereador autor. Senhor presidente, vereadora Roberta, nobres vereadores, ao público presente, eu vou falar rapidamente aqui sobre o requerimento de minha autoria, que requer o requerimento 460/2025, que requer informações sobre a pavimentação asfáltica no bairro Chácaras Recreio 2000. Tenho recebido várias reclamações e moradores daquela região vindo até o nosso gabinete, questionando sobre a questão de asfaltamento naquela chácara. Um bairro tão pequeno, com poucas ruas, né? Bastante antigo já aqui na nossa cidade. A gente sabe que a nossa prefeitura, o nosso prefeito vem fazendo melhorias nos 4 cantos da cidade, mas aquele bairro ainda não foi contemplado, né? Já foi feito a rede de esgoto. Até então, a informação que a gente tinha é de que
só iria fazer o asfaltamento após a implantação da rede coletora de esgoto, porém já foi feita a rede coletora de esgoto e ainda o bairro não tem recebido esse benefício de asfalto. Então, fiz aqui um requerimento, saber se está no projeto do nosso prefeito para esse mandato ainda asfaltar aquele bairro, tendo em vista que nós temos lá o DPBEA, né, um departamento da prefeitura, onde muitos moradores vão até lá e acabam se deparando com a rua ainda sem o asfaltamento. Então, quero saber se está no cronograma de obras do nosso prefeito para próximo ano, 2026 ou 2027, ou até o final desse mandato. Se não, o que está faltando, o que está impedindo para que seja executado as obras de recapeamento de asfalto ali naquele bairro. Desculpa. O outro requerimento também que eu queria falar é sobre o campo do Açaí. Tenho ido algumas vezes lá assistir algumas peladas lá dos atletas e me deparei com a situação muito triste, né, dos vestiários, o banheiro, enfim. Está precisando de uma reforma urgente. Eu tenho visto a Secretaria de Esporte investindo em vários campos da região aqui da nossa cidade, vários bairros estão recebendo melhorias nos seus campos, porém, aquele campo do Açaí ainda não chegou nenhum benefício. Então, eu queria aqui saber do nosso prefeito, da Secretaria de Esporte, se tem também planejamento para estar investindo naquele campo, né, fazendo uma melhoria ali no vestuário e nos banheiros. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, os requerimentos continuam em discussão. Não havendo oradores, vão à votação. Os requerimentos foram aprovados por todos os pares presentes. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da ementa do requerimento de autoria do vereador Clodoaldo Santos da Silva. Requerimento 463, 2025, que requer informações sobre a adesão do município de Hortolândia ao Sistema Nacional de Emprego, SINE, e ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, nos termos da Lei Federal número 13.667, de 17 de maio de 2018. Requerimento do vereador Clodoaldo. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, o requerimento está em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador autor. Senhor presidente, nobre vereadora Roberta, nobres pares, todos que nos acompanham, eu apresento na sessão ordinária de hoje o requerimento número 463 de 2025, onde eu requeiro informações sobre a adesão do município de Hortolândia ao Sistema Nacional de Emprego, o SINE, e também ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, nos termos da Lei Federal número 13.667, de 17 de maio de 2018. Senhores e senhoras, esse é uma continuidade do requerimento número 390 de 2024, né, onde, neste ano mesmo de 2024, eu estive em Brasília, no Ministério do Trabalho e Emprego, discutindo a implantação do SINE e também buscando recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador para a cidade de Hortolândia. Existe uma lei federal que rege esse fundo. Fizemos essa discussão, discutimos também com o secretário de Desenvolvimento Econômico, estivemos na cidade de Campinas, que eles aderiram ao SINE, eles já recebem recursos do FAT, e esse requerimento é dando continuidade, né? Já vamos fazer praticamente aí 1 ano. Eu sei que a secretaria está trabalhando nesse sentido, né? No caso, o secretário Dima, o secretário Rodrigo, está trabalhando para que Hortolândia
faça adesão ao Cine, e o meu requerimento vem nesse sentido para trazer as informações de como está, né, toda a documentação, porque precisa, para se receber os recursos do FAT, o município precisa ter mais de 200 mil habitantes, Hortolândia tem, e nós precisamos também ter aqui o Conselho do Trabalho e Emprego e ter o fundo, né, com uma conta específica para que a gente possa receber esses recursos. E qual é a importância desses recursos, né? A gente sabe que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nesse ano de 2025, apresentou vários trabalhos interessantes, né, como os feirões do emprego, que foram 2, que foi sucesso, cada um deles com mais de 1.000 participantes, né, gerando oportunidades para a nossa população. Sabemos também da questão da demanda de qualificação profissional, que a cidade precisa ainda evoluir. Sabemos que o Fundo Social de Solidariedade está trabalhando nesse sentido, em parceria com o Senai, com o Senac e outras entidades, mas vejo que com esses recursos nós podemos potencializar tudo isso que eu estou dizendo aqui. Então, como eu disse, eu estou aqui questionando como que está todo esse processo, a abertura de conta, a criação do conselho, para que Hortolândia possa, ainda esse ano, talvez o mais tardar no início do ano, começar a receber esses recursos, né, e desenvolver ações na área de empregabilidade e qualificação profissional. Sendo assim, eu gostaria de contar com a aprovação dos nobres pares neste importante documento. Obrigado. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, o requerimento continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Requerimento aprovado por 17 votos sim. Agora teremos a leitura e discussão de 14 moções. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura da ementa da moção de autoria do vereador Valdecir Alves Pereira. Moção número 415, 2025, moção de parabenização à estudante Beatriz Magalhães Pinheiros pela conquista da medalha do futuro cientista na Olimpíada Brasileira de Biotecnologia. Moção do novo vereador Nego. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, a moção está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Enquanto os vereadores votam, pedir à secretaria deixar registrado a presença de 8 conselheiros tutelares presentes aqui. Sejam sempre bem-vindos, obrigado pela presença. Representando o Conselho Tutelar 1, Leandro Costa dos Santos, Miriam de Souza Iarossi, Luísa dos Santos Oliveira, Milena Aparecida Lopes de Oliveira. Representando o Conselho Tutelar 2, Aline Cristina dos Santos Padilha, Matheus Barbosa de Oliveira Faria, Fábio Venâncio Silva Maia, Márcia Regina Prado Amorim. Muito obrigado aí pela presença de cada um de vocês. A moção foi aprovada por 16 votos sim. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ementa das moções de autoria da vereadora Roberta Moraes Diniz. Moção número 416, 2025, moção de parabenização pela premiação da 4ª OBMEP Mirim. Moção número 419, 2025, moção de parabenização ao presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, e ao ministro da Saúde, senhor Alexandre Rocha Santos Padilha,
pelo lançamento e implementação do Programa de Dignidade Menstrual, que amplia o acesso a absorventes gratuitos no Sistema Único de Saúde, o SUS. Moção número 420, 2025, moção de parabenização à EMF, Escola Municipal de Ensino Fundamental, Taquara Branca, Agenor Miranda da Silva, do município de Hortolândia, pela brilhante conquista ao tornar-se finalista do prêmio Sua Gota Faz a Diferença, com o projeto Água e o Futuro, uma luta coletiva. Todas as moções é de autoria da nobre vereadora, professora Roberta Diniz. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, as moções estão em discussão. Não havendo oradores, vão à votação. Moções aprovadas por 15 votos, sim. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das emendas das moções de autoria do vereador Claudinei Prazeres de Barros. Moção 417, 2025, moção de parabenização à paróquia São Guido, Maria Comfort, Comunidade Santa de Virgem, no Jardim Nova América, pela realização da Missa Dia da Consciência Negra, com o tema Solidariedade, Respeito e Igualdade. Moção 418, de 2025, moção de apelo ao Governo do Estado e à concessionária Rodovia do Tietê para a realização das obras de drenagem de águas pluviais sobre a rodovia SP-101 para evitar o transbordamento do córrego do Jardim Ricardo. Moção 402 de 2025, moção de parabenização à paróquia São Guido Maria Comfort e pela realização da festa do padroeiro São Guido Maria Comfort, realizada no dia 15 e 16 de novembro de 2025. Moção 423 de 2025, moção de parabenização à paróquia Nossa Senhora Aparecida do Rosolém, pela realização do Festival de Massas, realizado no dia 29 de novembro de 2025. Moções do vereador Claudinei Prazeres. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, as moções estão em discussão. Não havendo oradores, vão à votação. Moções aprovadas por 16 votos, sim. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura da ementa da moção de autoria do vereador Luiz Carlos Silva Meira. Moção número 421 de 2025, moção de parabenização à Prefeitura Municipal de Hortolândia, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Social e Fundo Social de Solidariedade, pela entrega de kit de maternidade e programa Cuidar, gestante e bebês, realizada em 27 de novembro de 2025. Moção do novo vereador Luiz da Regional. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, a moção está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Moção aprovada, 17 votos, sim. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ementa da moção de autoria do vereador Reginaldo Roberto Rodrigues da Costa. Moção número 424, 2025, moção de apelo ao excelentíssimo governador do Estado de São Paulo, senhor Tarcísio de Freitas,
e a Agência Reguladora de Serviços Públicos, Delegados de Transportes do Estado de São Paulo, a ARTESP, pela não instalação de novos pórticos de pedágios no sistema Free Flow em rodovias paulistas estaduais, bem como pela reavaliação dos já instalados e previstos. A moção é de autoria do nobre vereador Regis da Serralheria. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, a moção está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Moção aprovada, 16 votos sim. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura da ementa das moções de autoria do vereador Clodoaldo Santos da Silva. Moção número 425/2025, moção de parabenização ao Fundo Social de Solidariedade de Hortolândia pela entrega de selo Empresa Amiga do Fundo Social. Moção número 428/2025, moção de repúdio à decisão do Congresso Nacional que derrubou os vetos presidenciais ao projeto de lei número 2159/2021, medida que representa grave retrocesso à política ambiental brasileira. Ambas as moções do nobre vereador Clodoaldo. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, as moções estão em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador autor. Senhor presidente, nobre vereadora Roberta, nobres pares, todos que nos acompanham, retorno novamente a essa tribuna e agora para falar das moções, especificamente da moção número 428 de 2025, onde até nós tentamos a assinatura dos vereadores também da Comissão de Infraestrutura e Meio Ambiente, né? Vereador Carlão, vereador Ceará, vereador Sidney Cabrito. É uma moção importante, onde a gente repudia aí o Congresso Nacional, que derrubou os vetos presidenciais ao projeto de lei 2159 de 2021, medida que representa um grave retrocesso à política ambiental brasileira. Senhores, senhoras, como eu disse aqui, eu subo neste momento a essa tribuna para manifestar o mais veemente repúdio à recente tá bom, desculpa. Subo então a esta tribuna para manifestar o mais veemente repúdio à recente e desastrosa decisão do Congresso Nacional que derrubou os vetos presidenciais ao projeto de lei 2159 de 2021, o tristemente famoso PL da devastação. O que aconteceu em Brasília no último dia 27 de novembro é um grave retrocesso que atinge o cerne da política brasileira ambiental e não podemos, em hipótese alguma, nos calar diante disso. É inaceitável, senhores e senhoras, que em menos de uma semana após o encerramento da COP30, onde o Brasil tentou reafirmar o seu papel de liderança ambiental global, o nosso Congresso decida desmantelar o principal instrumento de prevenção de danos ambientais que temos, o licenciamento ambiental, instituído há mais de 4 décadas no Brasil. Os vetos derrubados, eles restabelecem dispositivos que representam um ataque direto à nossa legislação. Eles fragilizam o mecanismo de controle, mitigação de impactos e, pior, permite a dispensa de licenciamento para atividades que têm potencial destrutivo, como obras em rodovias e atividades rurais em áreas sensíveis.
o placar, que foi vergonhoso na Câmara e no Senado, registrou amplo apoio parlamentar à derrubada dos vetos. Demonstra uma irresponsabilidade histórica, trocando proteção da biodiversidade e o equilíbrio ecológico do país por interesses imediatistas e insustentáveis. E por que nós trazemos esse tema aqui? Por que isso é importante para a Hortolândia? Por que isso é importante para o nosso país? Nós lembramos o que aconteceu, por exemplo, em Brumadinho, né? Janeiro de 2019, onde mais de 270 pessoas morreram através de um desastre ambiental. Nós sabemos que esse retrocesso não é uma ameaça distante, ele agrava a crise climática, cujos efeitos já sentimos diretamente em nossa cidade. Estamos enfrentando estiagens severas, ondas de calor extremas e episódios de chuvas que causam inundações, fatos que estão inegavelmente ligados ao desequilíbrio ambiental que medidas como essas estimulam. Os parlamentares que votaram a favor do PL da devastação estão colocando em risco a segurança hídrica, o clima e o bem-estar de nossas famílias. Estão afrontando também o artigo 225 da Constituição Federal, que define a proteção do meio ambiente como dever do poder público e direito de todos. Então, diante de tudo isso que eu coloquei, eu, de forma muito firme aqui e categórica, né, acredito que representando também os vereadores da Comissão de Meio Ambiente dessa casa, peço que essa moção, a gente colocou em cópia o Conselho de Meio Ambiente Municipal da cidade, a nossa secretária municipal de Meio Ambiente, para que todos nós possamos se posicionar de forma contrária a tudo isso que foi aprovado. Gostaria muito de contar com a aprovação dos nobres pares neste importante documento. Obrigado. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, a moção continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Moção aprovada por 14 votos sim e uma abstenção. Concluídos os trabalhos previstos para o expediente, declaro encerrado o expediente às 18h21. Teremos um intervalo regimental de 15 minutos e voltaremos para a ordem do dia. Gostaria de pedir para o pessoal da técnica continuar a transmissão, pois o vereador Paulão fará uso da tribuna para homenagear os 8 conselheiros tutelares. São 10? A homenagem a 10 conselheiros tutelares através de moção aprovada por esta casa. Com a palavra, o vereador Paulão. Senhor presidente, vereadora Roberta, demais pares, a todos que nos acompanham aqui no plenário dessa casa e a todos que nos acompanham pela TV Câmara, meu boa noite. Senhor presidente, fiz uma moção devido ao aniversário, a data de comemoração do Dia do Conselheiro Tutelar, que foi 18 agora passado, e essa casa aprovou essa data, aprovou essa moção, onde nós visamos com ela honrar os vereadores, os conselheiros que trabalham e trabalham muito pela nossa cidade. Conselheiro tutelar é a voz que protege aqueles que ainda não conseguem se defender. Eles têm um papel fundamental nessa proteção. Eles são os guardiões
do direito mais sagrado que existe, o da infância segura, protegida, respeitada. O trabalho que eles desenvolvem na sociedade, ele é um trabalho extremamente importante. É um trabalho que não basta a pessoa entrar porque ela vai receber um salário, mas eles precisam ter empatia. Eles vão entrar em lares, muitas das vezes destruídos, famílias desconcertadas, e eles precisam entrar lá, que nem sempre o acesso é de bom grado, às vezes com a proteção das forças policiais, da Guarda Municipal, para que eles possam desenvolver o seu trabalho, colocando, inclusive, em vários momentos, a própria vida em risco, porque entrar num lar conturbado para retirar uma criança, num caso mais drástico, por exemplo, é ele quem faz, ou é ela, a conselheira, quem faz toda essa ação, e é evidente que isso termina gerando para eles determinadas situações que não são muito interessantes, mas a determinação deles, quando um conselheiro atua, não apenas para cumprir uma lei, mas com o objetivo de proteger aquela criança, aquele adolescente, é uma vida que renasce, é uma nova vida que tem uma oportunidade, porque, por incrível que pareça, fomos agora pegos esse final de semana, acharam um corpo daquela criança de 10 meses, uma situação terrível, mesmo com a proteção daquele que deveria ou proteger. Nós não sabemos ainda, o processo vai rolar, mas parece que quem deveria proteger não o fez. E o conselho tutelar, quando ele não consegue chegar esses casos, essas atrocidades com as nossas crianças e com os nossos adolescentes terminam acontecendo. O trabalho do conselho tutelar é um trabalho silencioso para muitos, mas indispensável para todos nós. Muito do que eles fazem, às vezes fazem sobre, inclusive, segredo de justiça. Nem comentar o caso podem, porque envolvem crianças num estágio absurdo de vulnerabilidade. Mas é essencial o que eles fazem. Eles são como se fossem um escudo, uma ponte, uma mão que protege, que entra para defender aquele que não tem condições de se defender por si só. E, por incrível que pareça, às vezes tem que se proteger dos próprios pais, dos próprios familiares também. Então, senhor presidente, honrar o Conselho Tutelar é reconhecer que proteger as nossas crianças é proteger o futuro da cidade de Hortolândia e do Brasil. A moção que vossas excelências, assim como eu, aprovamos, demonstra claramente o reconhecimento dessa casa ao trabalho digno e valoroso para a nossa sociedade. É evidente que todo profissional, em qualquer área que seja, que ele atue, o salário, o subsídio, a remuneração dele precisa ser condizente com a importância daquilo que ele faz. Mas isso nem sempre é uma máxima no poder público, por inúmeras questões, que eu penso que nem vale aqui numerá-las. Mas com essa fala, eu abro uma reflexão, o quanto mais nós podemos valorizar os nossos conselheiros, que estrutura mais nós podemos colocar à disposição deles, que proteção mais nós podemos dar a esses conselheiros. Porque, veja, senhor presidente, falamos da saúde mental dos servidores esses dias, é um assunto que está em voga, né? Tivemos esse final de semana também um jovem que se suicidou, não é? Então, a questão da saúde mental, aquele rapaz que se jogou lá na situação lá com o leão, lá no zoológico, né? Segundo informações, ele tinha uma doença chamada esquizofrenia. Então, quando nós falamos de saúde mental, imagine para um conselheiro pegar uma criança que está sendo violentada em tudo, em todos os seus princípios, em todos os seus direitos, no seu corpo, inclusive. Como é que fica a cabeça desse pai ou dessa mãe que está fazendo esse trabalho? Isso deve ser de uma dor que não dá para ser expressada. Mas o conselheiro precisa fazer, e precisa ficar de pé, firme,
com uma cabeça boa. Então, nós precisamos também entender que nós precisaríamos dar, talvez, um aparato melhor, né, uma estrutura melhor, até para cuidar da saúde mental também dos conselheiros, como Vossa Excelência, presidente, está fazendo aqui conosco e com os servidores dessa casa, assim como o prefeito também lançou campanha para com os servidores da prefeitura. Remuneração, estrutura melhor de trabalho, condição melhor de trabalho, né, porque o conselheiro, quando ele está escalado, ele não tem dia, não tem hora. Parece que um vereador, não importa o dia e a hora, vão ligar, vão chamar, e você precisa estar lá à disposição. Dizendo isso, senhor presidente, quero encerrar minhas palavras falando do reconhecimento. Às vezes, são apenas palavras, mas penso que as palavras, elas terminam nos conduzindo a tomar medidas futuras que possam garantir ao Conselho Tutelar da cidade de Hortolândia, ou aos conselhos tutelares, um trabalho muito profundo de nós, como legisladores, e do próprio Executivo, para gerar neles o melhor conselho desse país, no sentido de toda a estrutura que eles necessitam para fazer melhor ainda o seu trabalho, para alcançar e proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Por tudo isso, senhor presidente, eu gostaria, nesse instante, se Vossa Excelência me permitir, chamar aqui todos os conselheiros citados. Do Conselho Tutelar 1, gostaria de chamar a Sandra, o Leandro, a Miriam, a Luísa e a Milena, por favor, que viessem até aqui à frente. Do Conselho Tutelar 2, o Edson não vai estar presente, tá certo? A Aline, o Matheus, o Fábio e a Márcia, por favor, que viessem até aqui à frente, para que nós possamos entregar a moção, mas também dar a vocês o direito que o presidente sempre o faz, de poder que vocês possam aqui também usar a palavra nesse momento. Não, pode vir por aqui mesmo, porque são muitos, vocês ficam aqui, depois vai para frente. Pode vir. Pediria que, pelo menos um dos conselheiros e conselheiras pudessem aqui fazer uma fala também. Boa noite já a todos, né? Queria primeiro agradecer a casa por ter recebido, por ter acho que na outra sessão não pude estar presente, mas fiquei muito honrado em saber que a moção, né, apresentada foi aceita pelos vereadores. O Paulão, quero agradecer ao vereador que trouxe essas palavras, né, dizendo que o conselho é uma parte da proteção, né? Nós ali estamos na função de conselheiros, mas conselho tutelar sem o poder legislativo, o executivo, outras políticas públicas, nada faria. Porque o conselho, que nem foi colocado aqui, ele precisa de estrutura, né? E, graças a Deus, o município de Hortolândia ele tem atendido algumas solicitações, ele tem buscado, ali dentro das condições, ofertar uma melhor estrutura. E aí eu faço, né, até porque se o conselheiro falasse aqui para olhar para Hortolândia só, talvez ia falar, o conselheiro está falando porque ele é conselheiro. Mas eu desafio vocês a procurarem as cidades aqui à nossa volta, né, ou para propriamente algumas famílias da rede. Hortolândia vai se tornando uma referência de proteção de criança e adolescente na nossa região. Porque nós somos, além da função, nós gostamos do que fazemos, né? É desafiador, mas uma palavra que foi colocada aqui é a empatia. Quem não lida com pessoas não pode estar na função de conselheiro ou até mesmo na de vocês, porque a sociedade nos procura. O conselho é acionado de várias formas, presencialmente, por denúncia, não tem hora, é um serviço que funciona ininterrupto, mesmo que a sede esteja fechada, nós temos ali o plantão. Então, a minha palavra é obrigado por esse momento, né, por esse reconhecimento. Eu queria dizer que a sociedade de Hortolândia pode contar com o conselho tutelar que ela tem, né, porque várias vezes, se nós não temos a solução, nós vamos provocar
até porque o nosso papel é defesa de direitos, nós vamos sim de sentar, dialogarmos, inclusive, se for necessário, com o prefeito, com o CMDCA, com o Poder Legislativo, porque nossas crianças e adolescentes têm prioridade. A legislação garante isso. Então, minhas palavras é gratidão pelo momento aqui, pelo reconhecimento, né? E sempre dizer que estamos à disposição também para qualquer suspeita ou ameaça de violação de direito. O Conselho Tutelar é o órgão que precisa ser comunicado por todos, inclusive pelo Poder Legislativo, se houver necessidade. Obrigado. Posso proceder à entrega, senhor presidente? Algum vereador quer usar a palavra? O senhor conduz? Tranquilo? Perfeito. Vou pedir que a minha assessoria possa entregar um quadro para cada mesa, para cada membro da mesa, por favor. Pedir à mesa que ela se reporte à frente, presidente, para que os conselheiros também, por favor, passem por aqui. Agora, fiquem aqui na frente para receber a honraria, por gentileza. Coloca aqui do lado esquerdo aqui para o Luiz, o Derli. Pode ir aqui, ó, pode ficar aqui no corredor. E a Roberta, Clemilton e Jonathan. Seria importante só solicito que cada vereador possa ir à frente aí entregando. Só pergunta o nome para ver se é o nome que está contigo aí para você fazer a entrega, beleza? Sobrou algum para mim? Não. Já foram? Tá bom, sem problema. Não, pode ir. Para, rapaz. Pode entregar, pode entregar. Vai, Derli, procura quem é a pessoa sua e entrega. Roberta, vamos. Matheus, ali o Matheus Luiz. Fábio está lá do outro lado, está aqui, ó. Vai, Daniel, lá na frente. Batalha. É melhor passar na foto. Se entregar primeiro. Cito aos vereadores que retornem aos seus assentos para darmos início à fase da ordem do dia. 40ª sessão ordinária de 1º de dezembro de 2025. Solicito aos senhores vereadores que anotem suas presenças. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da ordem do dia às 18h41. Matérias da ordem do dia em regime de urgência especial. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura do item 1 da pauta da ordem do dia. Item 1. Discussão única do projeto de lei número 275/2025, de autoria de Ananias José Barbosa, que altera a lei número 2.687, de 23 de abril de 2012, que dispõe sobre denominação da Rua 17 do loteamento Jardim Green Park Residência e o caminho de servidão
anexo que se estende até a rua Damião Antônio da Silva, no loteamento Novo Ângulo, no início da Avenida da Emancipação. Obrigado, secretário. O presente projeto tem assinaturas suficientes para o regime de urgência especial e tem pareceres favoráveis. Está em discussão o projeto de lei 235/2025. Não havendo oradores, vai à votação. Projeto aprovado por 18 votos, sim. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do item 2 da pauta da ordem do dia. Item 2, discussão única do projeto de lei número 254/2025, de autoria do vereador Arnaldo José Barbosa, que dispõe sobre a denominação da avenida projetada 1 do Jardim Metropolitan e sua extensão. Obrigado, secretário. O presente projeto tem assinaturas suficientes para o regime de urgência especial e consta apenas com o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Diante disso, solicito à Comissão de Bem-Estar Social e de Finanças e Orçamento para se manifestarem sobre os projetos de lei 254 e 260/2025. Suspendo a sessão pelo tempo necessário para a elaboração dos respectivos pareceres. A sessão está suspensa. Solicito aos senhores vereadores que retornem aos seus assentos, por gentileza. Obrigado. Retomando aos trabalhos, já com os respectivos pareceres assinados, retornamos à ordem do dia. Está em discussão o projeto de lei 254/2025. Não havendo oradores, vai à votação. Projeto aprovado por 17 votos, sim. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 3 da pauta da ordem do dia. Item 3, discussão única do projeto de lei número 260/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a transposição de dotações orçamentárias no valor de R$ 210 mil. Obrigado, secretário. O presente projeto tem assinaturas suficientes para o regime de urgência especial e tem pareceres favoráveis. Está em discussão o projeto de lei 260/2025. Não havendo oradores, vai à votação. Projeto aprovado por 17 votos, sim. Matérias da ordem do dia. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do item 4 da pauta da ordem do dia. Item 4, primeira discussão do projeto de lei número 199/2025, de autoria do Poder Executivo, que institui o Plano Plurianual do município para o quadriênio 2026-2029.
Obrigado, secretário. Com pareceres favoráveis, vai à primeira discussão o projeto de lei 199/2025. Não havendo oradores, vai à votação. Projeto aprovado em primeira discussão por 17 votos sim. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura do item 5 da pauta da ordem do dia. Item 5. Primeira discussão do projeto de lei número 224/2025, de autoria do Poder Executivo, que estima receita e fixa despesa no município de Hortolândia para o exercício 2026. Obrigado, secretário. O presente projeto tem parecer favorável, porém teve apresentação de emenda modificativa de autoria do vereador Reginaldo Roberto Rodrigues da Costa e subemenda modificativa de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Está em discussão a subemenda modificativa de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Não havendo oradores, vai à votação. Subemenda aprovada por 17 votos sim. Já com a subemenda aprovada, a presente emenda modificativa fica prejudicada. Deste modo, vai à primeira discussão o projeto de lei 224/2025. Não havendo oradores, vai à votação. Projeto aprovado em primeira discussão por 17 votos sim. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 6 da pauta da ordem do dia. Item 6. Discussão única do projeto de decreto legislativo número 15/2025, de autoria do vereador Derli de Jesus Atanásio Bueno, Carlos Rodrigues de Oliveira e outros, que dispõe sobre a outorga de título de cidadão hortolandense honorário ao pastor Vanilson Bonifácio, pela sua trajetória de fé, serviço e compromisso com a comunidade de Hortolândia. Obrigado, secretário. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de decreto legislativo número 15/2025. Não havendo oradores, vai à votação. O projeto foi aprovado, teve 16 votos sim e 1 voto não. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do item 7 da pauta da ordem do dia. Item 7, discussão única do projeto de decreto
Legislativo número 16, 2025, de autoria do vereador Clodoaldo Santos da Silva e outros, que dispõe sobre a outorga de título de cidadã hortalandense a Fernanda Andréa Fadiga da Conceição. Obrigado, secretário. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de decreto legislativo número 16, 2025. Não havendo oradores, vai à votação. O projeto foi aprovado por 16 votos sim, teve um voto não. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura do item 8 da pauta da ordem do dia. Item 8, discussão única do projeto de lei número 240/2025, de autoria de Anania José Barbosa, que dispõe sobre denominação da rua projetada 18 no Jardim Metropolita. Obrigado, secretário. O presente projeto tem pareceres favoráveis, porém teve emenda modificativa de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Está em discussão a emenda modificativa de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Não havendo oradores, vai à votação. A emenda foi aprovada por 16 votos sim. Já com a emenda aprovada, vai à discussão o projeto de lei 240/2025. Não havendo oradores, vai à votação. Projeto aprovado por 16 votos sim. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 9 da pauta da ordem do dia. Item 9, discussão única do projeto de lei número 243/2025, de autoria do vereador Reginaldo Rodrigues da Costa, que institui no calendário oficial de Hortolândia o Dia Municipal da Pastora, do Pastor, da Bispa, do Bispo e dos Anciões Evangélicos. Obrigado, secretário. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 243/2025. Não havendo oradores, vai à votação. Projeto aprovado por 16 votos sim. Não havendo mais nada a tratar nesta sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária prevista para segunda-feira, dia 8 de dezembro de 2025, às 17h30. Declaro a sessão encerrada às 19h24. Uma ótima semana a todos, que Deus nos abençoe.